गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम respectful Dandavat Pranam to the feet of Gurupad Padma Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddha Narayan Goswami Maharaj Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vegan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas, and present all of my respectful guests. Primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a Guru Pada Padma, Nitya-lila Pravistam Vishnupad Stotrachat Sishmatila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravistam Vishnupad Stotrachat Sishmatila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravistam Vishnupad Stotrachat Sishmatila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Guru Govinda Maharaj, Bhakti Vigana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas presentes aqui e a todos os convidados. So I am very happy to come. What is your name? Pedro. Pedro. Very nice. Então estou muito feliz Sweet de vir name aqui. also. Sweet name. Sweet name. So I am very happy to come here. Last time also we came here. And you are so kind, also invite us again and again. Então estou muito feliz de estar aqui no local, nesse local do Pedro, que tem um nome muito doce. E ele é muito bondoso, porque a gente veio aqui uma vez já, mas de novo e de novo ele está nos chamando para que a gente volte aqui. I am very always grateful of the Yoga Center. Então eu sou muito grato pelos centros de yoga. And because when I came in Brazil, not so easy to preach here and there. Porque quando eu comecei a vir para o Brasil, não era fácil pregar, né, em diferentes locais. So I just remember that time, just I saw that the yellow book, where there's Yoga Center, we also call and we are coming in there also. Então eu me lembro que a gente pegou uma lista telefônica, né? E a gente pegou e foi ligando para todos os centros de yogas, né? Para a gente poder ir até aqueles locais. And that time he was always traveling with me. What is his name? Kunja Bihari. Kunja Bihari Prabhu. He is my translator. Also he is my Driver. driver. E naquela época, quem viajava comigo era Kunja Bihari Prabhu, e ele era tanto o meu tradutor quanto o motorista. And 1, 2 months, 3 months I am staying in Brazil. E eu ficava por 1, 2, às vezes até 3 meses no Brasil. And I'm not going here and there only. Have to preach, have to. Gurudev told you have to preach Brazil. So, so I give intense again and again, coming in Brazil and try to preach. Então, eu ficava sempre pregando e
dei ênfase no Brasil porque Gurudeva ele falava, você tem que pregar no Brasil, você tem que pregar no Brasil. E por isso eu sempre voltava, eu estava... When you start coming here? When I came in what 2000 I came after Sannyas. Então comecei a pregar em 2000 aqui no Brasil. Understand? 2000 and about March or April, I came here. Então, por volta de março ou abril, foi a primeira vez que eu vim no Brasil, né? Just after taking sannyas, then I came in Brazil. Então, logo England to come in Brazil. Então, logo depois de tomar sannyasi, eu fui para Inglaterra e depois eu vim para o Brasil. So, very nice because here people are very so much enthusiastic also. E eu vejo que aqui no Brasil as pessoas elas têm muito entusiasmo. Especially yoga center people, they are very sattvic mood. E as pessoas dos centros de yoga, elas têm esse humor sátrico, esse humor no modo da bondade. You understand? Sattvic mood. Other place people are little bit tamasic, rajasic mood. But those who are coming to practice yoga, I noticed they are very sattvic mood also. As outras pessoas de outros locais, pode ser que elas tenham esse humor mais tamásico ou rajásico, no modo da ignorância e da paixão, mas eu vejo que as pessoas que elas praticam yoga, elas têm esse humor no modo da bondade, sátrico. Krishna himself also explained about Yoga Katha in Srimad Bhagavad Gita to Arjuna. Krishna ele explicou sobre diferentes tipos de yoga para Arjuna na Bhagavad Gita. For this Srimad Bhagavad Gita, 18th chapter, Krishna also explained the 18th types of yoga is also there. E na Bhagavad Gita, Krishna, nos 18 capítulos, ele explica sobre 18 tipos de yoga. Though actual yogas, many kinds of yogas, and actual origin yoga is coming from Lord Shiva. Então existem diferentes tipos de yoga, mas o processo de yoga original ele vem do Senhor Shiva. And Lord Shiva is very near dearest and devotee of Lord Krishna. E o Senhor Shiva ele é um devoto muito querido e próximo de Krishna. So Krishna, he also gave very nice teaching about yogas to Arjuna. Então Krishna ele também dá belos ensinamentos a respeito de yoga para Arjuna. You read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. You have Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. Very sweet grantha. Bhagavad Gita, every chapter name called yoga. Karma yoga, Gyan yoga, Bhakti yoga, Sannyas yoga. All chapters name was yoga, yoga, yoga. Então, vocês podem ver na Bhagavad Gita como cada capítulo, na verdade, é dado o nome de yoga, como Karma Yoga, Jnana Yoga. If you practice Bhakti Yoga, need also foundation how to sit asana. Se você quer praticar Bhakti Yoga, você também precisa de um treinamento de como você deve se sentar, né? Quais são a postura, asana. So for this, our scriptures also explain, if you attain to perfection, need different kinds of perfection, siddhi. E é por isso que as nossas escrituras elas explicam que se você quer alcançar a sua meta máxima, então você precisa primeiro atingir diferentes perfeições. First, that is called Asana Siddhi. Mantra Siddhi. Asana Siddhi. Asana Siddhi. And perfection of your asana. Então primeiro você tem que alcançar a perfeição Asana Siddhi. Então significa a perfeição da sua postura, do seu sentar. I saw in India, those who are big sadhus, they always carry on their one asana, one place to another place. They are not sitting their other asana. They sit their own asana. That is, one day I asked why. Because the asana siddhi, this is a mystic power is there also. Então eu vi grandes sadhus, grandes santos na Índia, que eles sempre carregavam a sua própria asana, né, o seu assento. Então eu perguntei para eles, por que vocês fazem isso? E eles me responderam que
isso é asana siddhi. Então existe um poder místico se você sempre senta, né, nesse mesmo assento. Even our bhakti yoga, first is saying asanam. And if you invoke to Lord, first you are the asanam. Idam asanam and to bhang namo asan. Give to Lord to asanam. Asana is very important. Sit is very important. Então até mesmo quando você está adorando o Senhor, o que você faz? Você o invoca para se sentar. Então você fala idam asanam. Você pede para que o Senhor ele se sente ali. Asanam another means how to sit, different, what is called? Posture, position. Posture. Posture or position. This is very important also. E asana também significam diferentes posturas de yoga. Some people they neglect, well, no need to this thing. No, this is very important. Because if you do asana, then your health will be always neat and clean. Because Shastra is saying, idam sariram satasandhi jarjanam kimam sudhi prichate muramate. And in this body, million types of disease. Então, algumas pessoas, elas negligenciam essas posturas de yoga, mas, na verdade, elas são muito importantes, porque se você pratica isso, então seu corpo ele vai ser sempre saudável. E os Shastras, eles explicam que, na verdade, esse corpo ele é como se fosse um templo de doenças. Idam sariram vyadhiram mandiram. This body is called the temple of disease. Então, esse corpo, ele é um templo de doenças. So, if you do asana, then your health will be very good. Então, se você pratica essas diferentes asanas, essas diferentes posturas, então o seu corpo ele ficará muito saudável. Or if your health not good, how to chant holy names? How to bhajan and sadhana? E se a sua saúde não estiver boa, seu corpo não estiver saudável, então como você vai praticar então Bhakti Yoga? Understand? Those are big sadhu. They are also sitting on an asana many hours. Então grandes sadhus, Asana siddhi. eles se sentam por muitas horas numa mesma posição. And Padmasana, different asanas they are sitting in this way. Então, em diferentes posições como a Padmasana. Especially in this Kali Yuga, this is very important. Otherwise, so many problem will come in our joints. Especialmente em Kali Yuga, porque senão a gente vai ter muitos problemas nas nossas articulações. So this is very important. Don't neglect to practice the asana. Então não negligencie praticar essas asanas, essas posturas. Especially when you will become old age, that time you realize, then you understand the value of asana. Especialmente quando você ficar numa idade avançada, então você vai entender o valor dessas asanas. And even I saw Gurudev, he was 90 years old. Then he also did asana, different this way also. Because his health will be strong. Então eu vi com meus próprios olhos como Srila Gurudeva, com 90 anos de idade, ele ainda fazia essas posturas de yoga, porque dessa forma o corpo dele ficaria forte. But I am not saying you only will give intense this asana to protect your body, but simultaneously you have to practice devotional service to Lord. Então eu não estou dizendo para você ficar apenas praticando essas posturas de yoga. Você também deve praticar a devoção ao Senhor. So here very nice beautiful Om. And this is very important also. Because the Om, this word first manifest in the heart of Brahmaji, who is the creators of this material world. Então, ali na parede, né, tem esse símbolo do Om. E esse som, essa palavra, ela se manifestou primeiramente no coração do Senhor Brahma. And Brahmaji first manifests in the lotus navel of Lord Narayana. Então, o Senhor Brahma, ele se manifestou do umbigo de lótus do Senhor Narayana. Understand? Then Brahmaji he seated and in Padmasana, then one spiritual sound coming to Lord Narayana. And Então, primeiro,
ele se manifestou e aí ele ficou sentado nesse lótus, né, numa asana, Padmasana, e o que aconteceu? Um som transcendental vindo diretamente do Senhor Narayana, ele veio, e esse som era Om. And this is very powerful mantra also. And Om. And all your body will be what? You realize yourself. Então esse mantra ele é muito poderoso. Se você cantá-lo, então você sentirá essa vibração no seu corpo inteiro. Just to chant 1 minute, then. All your blockades of your nerves automatically are open. Então, o que acontece? Todos os obstáculos, todos os nós que estão presentes no seu corpo, eles vão se desfazer. At least every day, 5 minutes or 10 minutes, you have to chant this mantra. Então, todos os dias, pelo menos 5 ou 10 minutos, você deve cantar esse mantra. This is very important. Then all the blockades of your nerves in your body automatically are open. Então, o que vai acontecer, se você canta esse mantra, todos os nós, todos os obstáculos que estão presentes no seu corpo, eles vão se desfazer. Understand? Even our Gayatri mantra first is what? The Om, this Sabda. Então, até o nosso Gayatri mantra, né, a primeira palavra é Om. So, Om means Akara Uchate Krishna Sarva Lokaika Nayaka Ukara Prakriti Radha Mokara Jiva Vachaka. The Om, this word, the 3 letters is there. O, U and Ma. Então, essa palavra Om, em sânscrito, ela é dividida em 3 letras. A, Ma, não, A, U, Ma. Ma. Om means Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. So, Akara Uchate Krishna Sarva Lokaika Nayaka Ukara Prakriti Radha. Because Lord always is staying with his internal potency, Srimati Radhika. Então, A significa Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. E U significa Srimati Radhika. Então, Radha e Krishna, eles estão sempre juntos. And Makaravani Jiva Vachika, all the living entities, worshipped to divine couple Radha and Krishna. E essa letra Ma significam todas as entidades vivas que estão adorando esse casal divino Radha e Krishna. Different Puranas very nicely give the explanation about this Om, not one Purana, but different Puranas giving very nice, beautiful and the definition about Om. Então, diferentes Puranas, não só um, mas muitos Puranas, eles explicam o significado dessa palavra Om. But how will chant this mantra? If you chant this mantra, you have to sit properly. Not just walking and chant mantra, no. If you chant mantra, if you sit one place and meditate to Lord and concentrate your mind to Lord. Então, esse mantra, você deve cantá-lo de forma apropriada, e para isso você tem que se sentar num local e ficar num local tranquilo, e assim você pode cantar. Não é você sair andando e cantando esse mantra, senão você não vai obter o fruto. So for this first, that is called asana siddhi, perfection of your asanam. Então, voltando, eu estava explicando sobre a perfeição sobre asana. Here asana means 2 meanings. Asana means sit. Or asana means what you are sitting the, what do you call? Yoga Position. Uhum. Então, asana tem 2 significados. Significa o assento e também significam as posturas de yoga. Then asana siddhi, then mantra siddhi. How to attain your perfection of mantra siddhi. Então, em seguida vem mantra siddhi. Então, significa a perfeição do cantar, do mantra. Then third, that is called bhava siddhi. And how to attain the perfection of your mood, that is called bhava siddhi. E depois vem bhava siddhi. Então, significa a perfeição do seu humor. Then fourth, that is called sarup siddhi. How to attain the perfection of your own
transcendental constitution form Swarupa Siddhi. Logo vem Swarupa Siddhi, significa você realizar a sua forma eterna constitucional. Or fifth, that is called Vastu Siddhi. E por fim, Vastu Siddhi. So in this way, step by step, you have to attain your perfection goal. Assim, passo a passo, você deve alcançar a sua perfeição. The Lord Chaitanya Mahaprabhu told, if you chant holy names, automatically all types of siddhi manifest in your heart. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, se você cantar os santos nomes, então você obterá toda a perfeição. Understand? Actually, you have 100 reais note of reais. Então, exemplo, se você tem uma nota de R$100, 10 reais inside or not? então tem R$10 dentro dessa nota, não? 20 reais, there are notes also inside there. R$20 também, não é? 50 reais also inside there. 50 também. But you cannot see. The 100 notes, reais, you cannot see the 10 reais, 5 reais or 20 reais or 50 reais. But if you go to the market, then you can change, exchange. Mas se você olhar para a nota de R$100, você não conseguirá ver uma nota de 10, nem uma de 20, nem uma de 50. Mas se você for até uma loja e você trocar esses R$100, então você poderá ver essas notas. In the same way, Bhakti Yoga means all kinds of yogas inside there. Então, da mesma forma, dentro de Bhakti Yoga, todos os outros processos de yogas, eles estão incluídos. For the Lord Chaitanya Mahaprabhu told everybody practice Bhakti Yoga. E é por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele instruiu que todos devem praticar Bhakti Yoga. But you practice Bhakti Yoga, this is true need. The Bhakti Yoga, this is the spontaneous nature of the soul, Atma Dharma. Então, Bhakti Yoga, na verdade, é a constituição eterna da alma. Because only the practice of Bhakti Yoga, you can direct take darshan to Lord. Porque apenas por praticar Bhakti Yoga, nós poderemos ver diretamente o Senhor. Bhakti Yogena Manasi Sammaka Pranihinte Amale Apasat Purusham Purnam Mayancha Tadapasrayam. Srimad Bhagavad gives evidence. And now this himself told. I practice Bhakti Yoga, then I saw all the sweet pastimes of Krishna. Então, no Srimad Bhagavatam está descrito isso, como Narad, ele mesmo disse, por praticar Bhakti Yoga, então eu pude ver o Senhor Supremo. Even I saw also Maya. You know, Maya, the illusory potency of Lord, Maya, how she is far from Krishna. E Narad, ele diz, e eu também pude ver Maya, essa potência ilusória do Senhor, distante de Krishna. Bilajyamana. She also a little bit shy and far from Krishna. Então, ela está envergonhada e um pouco distante de Krishna. You cannot see the form of Maya. Então, vocês não podem ver a forma de Maya. Maya Devi, she can manifest many forms. Então, Maya, how to elucidate your heart. Então, Maya, ela pode se manifestar de diferentes formas para iludir o seu coração. Just to tell you one very small story, then may understand about Maya. Então, eu vou contar uma pequena história para que você possa entender o significado de Maya. And once twins brothers, very love and affection to each others, they are going one place to another place. Então, uma vez, dois irmãos gêmeos, eles estavam indo de um local ao outro, e eles tinham muito amor e afeição um pelo outro. And that time was very summertime, very hot. E naquela época, estava no verão, então estava muito quente. They could not find out where is the water. E eles não conseguiam encontrar água. So both brothers are going. Então ambos irmãos, eles estavam indo. And then elder brother told his younger brother, okay, I am searching where is the pond or well. Então, um irmão falou para o outro, eu vou procurar onde tem um poço. When elder brother just to going little bit far from younger brother, and then elder brother he saw one very nice, beautiful young girl. She was sitting in there. Então,
quando o irmão mais velho ele saiu de perto, o mais novo viu uma jovem muito bela sentada. And she also asked to him, that person, oh, I am very thirsty, where you will get water? E ela também falou, eu estou com muita sede, onde que eu posso encontrar água? And he also told, also, I am very thirsty. E ele disse, eu também estou com muita sede. And that time she told, okay, both we also search where the water. Então ele disse, então vamos procurar onde tem água. Then elder brother and that lady, young girl, both were searching where the water. Então, perdão, né? Era o irmão mais velho. O irmão mais velho, então, foi buscar água com essa jovem. But they could not find out where the water. But that place is completely as like desert. Mas eles não conseguiam encontrar água porque aquele local parecia um deserto. Then again they also returned back the first place where his younger brother is there. Então eles voltaram para aquele local onde o irmão mais novo estava. But that lady, she told, oh, I'm very thirsty. Without water, I cannot survive my life. Mas aquela moça, ela disse, eu estou com muita sede, eu não vou conseguir sobreviver sem água. Then elder brother told, listen, my younger brother, now I'm searching where you get the water. Então esse irmão mais velho, ele disse, what? Where you get the water? Who is going? Elder brother. But Elder brother told his younger brother, you stay here with this young girl. I am searching where the water. Então o irmão mais velho falou para o irmão mais novo, você fica com ela aqui que eu vou encontrar água. In this way, elder brother, he left and searching where the water. Então o irmão mais velho, ele saiu em busca de água. Then that the young girl, she told the younger brother, hey, you come with me. Mas essa jovem, ela disse para o irmão mais novo, vamos embora. My younger brother told, no, my brother, elder brother, he is my life and soul. Both we are staying together. I cannot go with you. Mas o irmão mais novo falou bem assim, não, o meu irmão, ele é minha vida e minha alma. Como que eu vou abandonar o meu irmão? Then the lady, young lady, she told, if you not follow to me, then I will give and very nice lesson to you. They don't understand. Então, essa jovem, ela disse, se você não for embora comigo, então você vai ver. And my younger brother is very stubborn with his words and faith with his elder brother. Mas o irmão mais novo, ele gostava muito do seu irmão e ele estava muito fixo nessa ideia de não abandonar o seu irmão. Then that the lady is a little bit far from younger brother. Então, essa jovem, ela se sentou um pouco distante do irmão mais novo. And she also torn up his cloth and crying and crying. Então, o que ela fez? Ela rasgou a sua roupa, começou a chorar, machucou o seu rosto. Then after a few seconds, the elder brother returned back. Então, depois de alguns instantes, o irmão mais elder velho brother asked him, what happened? Why are you crying? What happened? Então, o irmão mais velho perguntou, por que você está chorando? And she told, look, your brother did this to me. Então, ela disse, o seu irmão fez isso comigo. Then elder brother became very angry. Então, o irmão mais velho ficou irado. And he took his one sword and tried to kill his younger brother. Então, ele pegou a sua espada e tentou matar o seu irmão mais novo. Younger brother told, brother, I did not do anything. She did herself. Mas o irmão mais novo falou bem assim, meu irmão, eu não fiz nada disso, ela fez isso com ela mesma. But elder brother did not listen anything from him. Mas o irmão mais velho não queria ouvir nenhuma palavra. Then both brothers also took the sword and cut to each other's head. Então, ambos irmãos cortaram a cabeça um do outro. Look. Then she's going. Então, ela continuou indo. Then one person, and he was on the top of the tree. Então, ela viu que tinha uma pessoa em cima da árvore. Then she, lady, she manifested in the form of one snake. Então, essa mulher, ela se manifestou na forma de uma serpente. And also going top of the tree. Então, ela foi subindo nessa árvore. And very poisonous and cobra. Então, uma serpente muito venenosa. Then who was on top of the tree? Oh, it's one big and black serpent coming.
So he afraid and jumped from the tree and left his body. Então, essa pessoa que estava em cima da árvore, ela viu essa serpente extremamente venenosa vindo, então com medo, ele pulou da árvore e morreu. Then again snake transformed in the body of one cat. Então, essa serpente se transformou num gato. And while the people they are sitting in one place, Então tinha algumas pessoas sentadas num local. so many people are sitting, they are drinking some, what is called, tea, pakoda, understand? Pakoda, understand? Drinking this way. Então, tinha algumas pessoas, né, sentadas, tomando um chá, comendo friturinhas, comendo um bolinho de chuva. And the oil also boiling. E tinha óleo fervendo ali. And in the meantime, one rat appeared. Então um rato apareceu ali. And the cat attacked the rat. Então esse gato atacou o rato. And the rat also jumped in the boiling oil and split the oil to everybody. And big fire coming and everybody completely burned and died. Cat jump? Cat jumped to the rat. Then rat fell down in the Então o gato cat did not die. O gato ele atacou o rato e o rato com medo ele pulou dentro do óleo. E aí o que aconteceu? O óleo espalhou em todo mundo, queimando eles, e aí o fogo incendiou todo mundo e todo mundo morreu. Then one sadhu appeared. Então um sadhu apareceu. Sadhu told, I noticed all your activities. Who are you? Tell to me. Então o sadhu falou para essa mulher que virou a cobra, que virou o gato, falou que eu vi tudo isso que você fez. Me fala então quem você é. I noticed all your activities. First I saw your lady form. Then I saw your snake form. Then I saw your cat form. So who are you? Tell to me. Então o sadhu ele falou, essa pessoa santa ela disse, eu vi que antes você era uma mulher, então você se tornou uma cobra, agora você virou um gato. Então me fala quem você é. Then she told, actually I am not lady, I am not snake, I am not also cat. So who am I? Like, I am Maya Devi. But this is my duty, illusion the people. Então ela disse, na verdade eu não sou uma mulher, eu não sou uma cobra e eu não sou um gato. Na verdade, eu sou Maya Devi. Esse é a minha função, iludir as pessoas. So for the scriptures, what is Maya? There is Bahu Rupini. And in Sanskrit or explain what is Maya? But Bahu Rupini. She can manifest in many forms. And how to illustrate the people. Então, por isso que o Shastra ele fala que Maya é Bahu Rupini. Então significa que ela tem muitas formas e com essas formas ela ilude as pessoas. For the Srimad Bhagavatam, this sloka is Narada himself recited this verse. Bhakti yogena manasi sammaka pranihite amale aposat purusham purnam mayancha tadapasarayam. Mayadevi, she is a little bit far from Krishna. Então, esse verso, Narada Rishi, ele fala diretamente no Srimad Bhagavatam que ele pôde ver o Senhor e viu também Maya Devi distante dele. So that means they are very clearly explained, if you practice Bhakti Yoga, then one side you can see Krishna is very nice, beautiful, Leela is going, and another side, how Maya, she also illustrated the conditional soul. Então, com isso, nós podemos ver que por praticar Bhakti Yoga, você será capaz de ver os belos passatempos do Senhor e você também poderá ver como Maya está iludindo as pessoas. So Bhakti Yoga is important. If you practice Bhakti Yoga, then you realize everything. That is called self-realization will come. Então, se você pratica Bhakti Yoga, você terá autorrealização. This is the process also. But the first that you have to your asanam and how to sit and asana siddhi. This is very important. Então isso é muito importante, mas antes você deve obter esse asana siddhi, então você precisa ter essa postura adequada. Then you chant, it's a mantra.
Então você pode cantar mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tulsidas ji in Ramcharitmanas in Hindi slok very nicely explained. Então Tulsidas ji no Ramcharitmanas, nesse verso em Hindi, ele explica muito belamente. Listen very carefully. Janama janama mune jatana karai antakal Rama nam avatanai. Many Rishi Munis, life after life, they practice devotional service to Lord, but not so easy to attain His perfection. Então muitos Munis e Rishis, por milhares e milhares de vidas, eles praticam o processo para alcançar o Senhor, mas ainda assim, no momento da morte, pode ser que eles não se lembrem do Senhor. Então, é muito difícil você realmente alcançar a perfeição. In this verse, there are two meanings. Janama Muni. Então, Muni means those who are meditate to Lord. Então, Mananam Muni. Então, nesse verso, existem dois significados. Então, está dizendo Muni. Então, Muni significam aqueles que estão meditando no Senhor. Because if you not proper way to meditate to Lord, you cannot attain to your perfection goal. Porque se você não medita no Senhor, então como você vai alcançar a perfeição? So saying, Janama Muni Jatana Karai Antakala Ramanam Avatana. Not so easy. If you not practice this life properly, so how to attain your perfection goal? Então não é simples. Se você não praticar nessa vida de forma apropriada, então como você vai alcançar a perfeição? If you not every day study, so how possible you attain your perfection goal? Então se você não estudar todos os dias, como você vai alcançar a sua meta máxima? This is true. Every day have to go to school, college and also study. Then you will attain your aim and object. Então, se você não vai para a escola todos os dias, você não estuda, então como você vai alcançar o seu objetivo? This is true. Not just register your name in school, and no need to go to school, nothing. You cannot. Ou você vai só fazer a matrícula, mas você nunca vai na escola. So for this regard, Shastra saying this way, step by step, how to practice devotional service to Lord and attain to your perfection goal. E é por isso que o Shastra ele explica como você pode praticar esse processo passo a passo para alcançar o Senhor. Most of the people, they are saying our mind very disturbed. Always they are saying, but why mind disturbed? Because you are not properly practice devotional service to Lord, not properly doing bhajan and sadhana. For this regard, mind disturbed. Então muitas pessoas falam, minha mente ela está muito perturbada. Mas por que sua mente está perturbada? Porque na verdade você não está praticando de forma apropriada. Você não está fazendo sadhana e bhajan. Understand? Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I invested all my potential in holy names. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele disse, eu investi todas as minhas potências nos santos nomes. Understand? Nam namakari bahuda nija sarva sakti strarvita nimita smarana kala etadrisi tava kripa bhagavan mamayopi durdaiva adrisha nanuraga ajanu nanuraga. Nam namakari bahuda nija sarva sakti strarvita nimita smarana kala etadrisi tava kripa bhagavan mamayopi durdaiva adrisha ajanu nanuraga. Well, why you have no deep attachment, anurag, with holy names? Então,
Por que eu não tenho apego pelo cantar dos santos nomes? Here Mahaprabhu very humble says, Durdaiva means this is my unfortunate. Aqui Mahaprabhu, de forma muito humilde, ele está dizendo, Durdaiva, então esse é o meu mal fortuno. Why? What is that unfortunate? Now I am not properly practicing. E que infortúnio é esse? É que eu não estou praticando corretamente. If you properly practice, then you will get the fruits. Se você pratica apropriadamente, então você obterá o fruto. Every day, proper time we sleep, proper time we will eat, everything is sequence. Then you will get fruits. Então, se você todos os dias você dorme no mesmo horário, come no mesmo horário, então você vai obter frutos. This is true or wrong? If you have to do everything properly, every day, same. And one day eating 9 o'clock, one day eating 5 o'clock. 5 o'clock, one day eating 12 o'clock, then your stomach will be disturbed. Então, tudo que você deve, todas as nossas atividades, elas devem ser regradas, elas devem ser feitas nos mesmos horários. Porque senão você come, às vezes você come às 9, às 10, às 5, então o que vai acontecer? O seu estômago ele vai ficar desregulado. Every day have to sleep on the same bed. Otherwise your sleepiness will not come. Então todos os dias você deve dormir, né, no mesmo local, na mesma cama, senão você vai acabar desenvolvendo insônia. I realize myself also. And when travel one place to another place, different times, and difference also bed. And first day I cannot sleep. Then second day, third day sleep, then fourth day going, then another place cannot sleep. Então, eu tenho experiência sobre isso, porque eu viajo para muitos locais, então diferentes camas, né? Quando eu chego no primeiro dia, na verdade eu não consigo dormir direito. Aí no segundo dia, ok, até alguma coisa. Aí no terceiro dia que eu consigo dormir bem, mas no quarto dia eu já estou indo embora. This is true. Also different environment coming. E também tem um diferente clima. Different climate, different environments. Né? Então, diferentes ambientes, diferentes climas. You understand? So for the body, first day body cannot survive the environment. Então, o corpo, no primeiro dia, ele precisa se adaptar àquele ambiente. But you practice bhakti yogas, and slowly you will attain your perfection goal. Mas você deve praticar Bhakti Yoga e assim, pouco a pouco, você pode progredir. So, Bhakti Yoga is important, but also need these yogas. Então, Bhakti Yoga é muito importante, mas esses outros tipos de yogas, eles também são necessários. But you give emphasis about holy name, chanting holy names. Mas você deve enfatizar, ou priorizar o cantar dos santos nomes. If you give intense to chanting holy names, then automatically heart will be neat and clean. Então, se você priorizar o cantar dos santos nomes, então seu coração, ele será purificado. So Mahaprabhu told, Chetu darpana marjanam. Bolo. Chetu darpana marjanam. Bhava mahadabagni nirapanam. Shreya kaiva chandrika vitaranam. Vidya vadhu jivanam. Anandam buddhi vardhanam. Pratipadam Puranamrita Aswadanam Sarva Atma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Good one. Every day, not one day, every day you also recite this verse, not one day. Então, todos os dias, não só um dia, todos os dias vocês devem recitar esse mantra. And you may understand the meaning or not, no problem, because this is it. This is called the self-manifested mantra. This is manifested from the mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, quer você saiba ou não o significado desse mantra, não há importância. Todos os dias você deve cantar esse mantra, porque esse mantra ele tem como é que fala? Ele é
Auto-manifesto. Ele tem poder por si só, porque ele foi falado diretamente da boca do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. You know the meaning or don't know the meaning, no harm. Because mantra automatically gives the potency, Shakti. Então, quer você saiba ou não o significado desse mantra, ele dará o fruto porque ele é auto-manifesto. If you know about what is called fire, or if you don't know about the fire, if you touch the fire, fire will be what? Burn. Burn. Because this is the nature, fire. Então, da mesma forma que o fogo, quer você saiba ou não que ele queima, quer que você saiba ou não se tem fogo ali ou não, se você botar a mão nele, você vai se queimar. Understand? Fire will say, hey, fire, why burn my hand? I don't know. Ó, você não pode virar pro fogo e falar assim, nossa, fogo, você queimou minha mão, nem sabia que você estava aí, foi sem querer. Because our science also, every substance has own potency in there. Então a ciência ela explica como toda substância ela tem uma natureza intrínseca. This is true. You know the meaning or don't know meaning. But mantra automatically gives the power. Então, quer você saiba ou não, aquele mantra, ele tem poder. Or if you know the meaning of the mantra, also good. Mas se você sabe o significado do mantra, muito bom. So I'm saying, again we should do. Setu darpanam marjanam bhava mahadavagne nirvapanam Shreya Kaiva Chandrika Vitaranam Vidya Vadhu Jivanam Anandamudhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Asadanam लिखिए पूर्णामृता साधनम और सर्व आत्मा स्नपनम सर्व बैच सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम संकीर्तन just a little to give the introduction. This our heart is this is as like mirror, symbol of mirror. Okay, we are taking the mirror in our this. So this is our heart. So cheto darpano marjanam. Cheto darpan. Our what is called mirror of heart here. Cheto. This is to put in here. Okay, put your heart in here. Your hand. Okay, just symbolic. Cheto darpano marjana. Marjana means clean. Because now heart completely contaminated with many kinds of dust, lust, anger, enviousness, stupidness, nonsense, rascal. So clean. How to clean? You can cloth, clean. Soft cloth, you can clean. So what is that? Nam Sankirtan. Everything is yours. Nam. So cheto darpano marjanam. Then if you chant holy name, then bhava maha davaganirvapanam. It will be free from the three folds of Maya. Adhatik, Adidaivik and Adibhautik. Slowly go ahead. So, Cheto Darpanam Arjanam Bhavama Davagan Nirvapanam. Extinguished everything. Shreya Kairva Chandrika. Look, the rays of moon coming, and then is night times lotus blossom. The petal of lotus open. Then Shreya Kairva Chandrika Vitaranam Vidya Budhu Jivanam. All kind of transcendental knowledge manifest in your heart. Vidya Budhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam. And so much the ocean of divine bliss and increase as like the waves of the ocean. Going this. Anandamudhi Vardhanam Pratipadam. Pratipadam means every steps of your chanting holy name. When every step of chanting holy name, what happened? Purnamrita sadhanam. Asadhanam, you know. You lick very sweet liquid. As like honey. Honey, how we are tasting? With your tongue? Asadhanam. Very nice.
Sarvatma. Sarva Atma Sanapanam. Chanting holy names. You are driving in the ocean of divine love. As like big swan driving in the ocean and up and down, up and down. In the same way, transcendental world, in the divine love of Radha and Krishna, you will serve and so my happiness. Sarvatma Sanapanam. And you completely what? Sarab Beth. Didi. And Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. All glories to holy names. Sarvatma Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. All glories to Hari Nam. Jai Jai. Simple. Então, de forma simples, esse shloka está explicando que o nosso coração ele é assim como um espelho. E pelo cantar dos santos nomes, então a gente vai limpar esse espelho do nosso coração, porque esse espelho ele está sujo com diferentes sujeiras como a luxúria, a inveja, a raiva, tolices, diferentes más atividades que a gente faz. Então isso está contaminando o nosso coração e assim a gente vai limpar com um pano que é os santos nomes. Logo em seguida, Bhava Mahadarvagni Nirvapanam. Então, o que vai acontecer? Nós iremos nos livrar das 3 misérias de Maya, Adhyatmic, Adibautic e Adidevik. Então, a gente vai se livrar de todos os tipos de misérias dessa existência material por cantar os santos nomes. O lótus, então, esse lótus noturno, ele vai se desabrochar com os raios da lua. Vidyavadu Jivanam. Então, o que vai acontecer? Todo o conhecimento transcendental ele vai se manifestar no nosso coração. E o oceano de bem-aventurança ele vai aumentar cada vez mais. A cada passo, então, a gente vai saborear esse néctar, que é assim como o mel. E o nosso Sarva Atma Snapanam, então é como se fosse um cisne mergulhando nesse oceano dos passatempos divinos de Radha e Krishna. E assim, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Então a gente reverencia esse cantar dos santos nomes que é capaz de fazer tudo isso. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Okay, thank you. Okay. We also should return back to our temple. There are also Arati, Sandha Arati, Gaura Arati. Maharaj aqui, já teve aqui, já aqui. Yeah.